Em uma escola cheia de alunos com habilidades sobrenaturais, há um impostor entre eles que tenta secretamente matar todos sem ser detectado. A história começa na ilha onde estudantes talentosos, chamados de talentosos, são treinados para lutar contra monstros conhecidos como inimigos da humanidade. Mas conhecemos um garoto chamado Nano que pensa que não se encaixa, já que não é como os outros. Ele é perseguido por um garoto chamado Mogo, que tem o poder do fogo, mas outro garoto chamado Seiya acha que eles não deveriam intimidá-lo, porque mesmo ele não tendo talento, ele ainda foi escolhido como o resto deles. A professora nota que eles foram reunidos na ilha para um treinamento especial, pois são os únicos que podem derrotar os inimigos da humanidade que surgiram há 50 anos. Mas os alunos já ouviram seu discurso inúmeras vezes. Um garoto chamado Koya é transferido para a classe deles, e Mogu diz a ele para revelar qual é seu poder, mas ele se recusa a contar qualquer coisa. Uma garota chamada Nana também é transferida para a turma, e revela que tem o poder de ler mentes, dizendo a todos que está honrada em ingressar na turma. A professora manda ela sentar ao lado de Nano, e de repente ela pergunta se os outros estão intimidando ele, o que o surpreende, então ela menciona que leu sua mente. Mogu os interrompe e o chama de inimigo da humanidade porque mesmo não tendo poderes, ele ainda está na escola. Nana pensa em como os inimigos da humanidade se parecem com monstros, mas Nana observa que eles também podem se parecer com pessoas. Então Mogu o empurra para baixo e diz para ele se revelar. Nana manda ele parar, pois sabe que ele só está usando Nano como desculpa para convidá-la para um encontro, mas ela diz que não está interessada, o que o envergonha. Nano mostra a ela a pesquisa que vem fazendo sobre os inimigos da humanidade que a impressiona, mas a professora manda eles pararem de falar no meio da aula. Ela sabe que ele quer selecionar um representante de turma, então pede a todos que vejam se há voluntários, mas todos querem assumir o cargo. Mogu acha que o mais forte entre eles deveria ser o líder, e Seiya concorda com ele, mas Nana indica Nano para o cargo. Ela explica que ele é inteligente e estudioso e nenhum deles sequer lutou contra um inimigo da humanidade, então Nano deveria ser considerado para o cargo. Mas Koya acha que eles deveriam lutar para decidir quem fica com o cargo, então Mogu e Seiya concordam com ele. Mas Nano não consegue acreditar no que ele se meteu. Ele pensa que nasceu em uma família rica, mas sua criação é diferente das demais, por isso não conseguiu fazer amigos. Seu pai lhe disse que ele deveria sempre tentar agir como um líder, então quando ele veio para a ilha, ele disse a todos que iria liderá-los e protegê-los, mas todos riram dele. Enquanto Nana se prepara para ir para casa, Nana lhe deseja sorte para a luta de amanhã, mas ele não pretende participar porque sabe que não pode vencer. Ela continua seguindo Nana e pede que ele lhe mostre o local, então ele a leva ao refeitório, onde revela que o Estado cobre todas as despesas. Ele pergunta se ela já se sentiu insegura depois de receber o papel vermelho, porque quando ele o recebeu, foi imediatamente levado para a ilha antes que pudesse fazer qualquer coisa. Ele pergunta a ela sobre seu poder, então ela observa que, se ela se concentrar, poderá ouvir os pensamentos íntimos de uma pessoa, mas ela não acha isso incrível. Ela revela que costumava ir para a escola de trem, mas ouvir os pensamentos de todos quase a deixou maluca, por isso não conseguia fazer amigos. Ele a leva ao mar, onde ela menciona que ele não estaria na ilha se não tivesse talento, mas nota que seu poder é inútil. Ele explica que muita gente esconde seus poderes já que há rumores de que os inimigos da humanidade já se infiltraram na ilha, mas de repente ela é empurrada. Ela está prestes a cair do penhasco, mas ele consegue salvá-la e ela diz que sentiu uma rajada de vento. Ele se pergunta se um inimigo tentou matá-la, mas percebe que está muito perto dela, então rapidamente recua. Enquanto eles voltam, ela diz que ele deveria ser o representante da turma, já que sua mente é a mais pura de todos os alunos. Ela sabe que no fundo, ele quer ser o líder deles, e que na verdade idolatra seu pai, mas ele fica irritado porque ela continua lendo sua mente. Ele revela que se sente violado porque seu pai o enviou para lá sem perguntar, e ele acha que não é um líder adequado, pois está apenas tentando obter a aprovação de seu pai. Ela nota que ele não estava pensando nisso quando a salvou, mas ele fica irritado ao ouvir isso e diz a ela para ir embora. À noite, Nana vai ao quarto dele para lhe entregar o relógio e ele fica surpreso por ela estar procurando por ele, embora seja quase hora de dormir. No dia seguinte, Mogu e Seiya se preparam para lutar entre si e o professor avisa que o primeiro a cair perde a partida. Mogu corre em sua direção, mas Seiya coça o rosto. Ele cobre seu punho com chamas e tenta acertar Seiya, mas congela o pé de Mogu fazendo-o cair no chão. Todos parabenizam Seiya, mas Mogu se recusa a aceitar a derrota e atira uma enorme bola de fogo neles. Nano percebe que Nana está prestes a ser atingida, então ele intervém para bloqueá-lo, e ela se pergunta o que aconteceu. Então ele revela que seu talento lhe permite anular os poderes de todos os outros, o que a surpreende e todos agradecem por salvá-los. Depois disso, Nano não consegue acreditar que foi escolhido como líder, e deve tudo a Nana, já que ela o fez perceber o que ele realmente deseja. Ela começa a fazer perguntas sobre seu poder, perguntando-se se ele pode neutralizar alguma coisa tocando-o, e ela agarra a mão dele para testá-lo. Ela começa a chorar, pois é a primeira vez que não ouve os pensamentos dele, mas de repente o empurra do penhasco.
Ele consegue se agarrar a uma corda, mas não entende por que ela tentou matá-lo, já que ele pensava que eram amigos. Ela revela que na primeira vez que o viu sabia que ele era um pária, porque embora estivesse lendo um livro não virava as páginas, ela também sabia que ele era gentil por causa dos arranhões de gato em seu pescoço e percebeu que o relógio dele era um presente de seu pai, já que era enorme e caro. Mas ela sabia que ele não tinha um ótimo relacionamento com ele desde que se esqueceu no refeitório. E ela revela que na verdade não tem o poder de ler mentes. Ele não consegue acreditar no que está acontecendo e pensa que ela é uma inimiga da humanidade. Mas ela observa que os talentosos são os verdadeiros inimigos. Ela explica que precisa se livrar dele, já que ele está prestes a se tornar um comandante inimigo. E ele perde o controle e cai enquanto ela diz a ele para morrer pelo bem da humanidade. Aprendemos que há 50 anos o primeiro inimigo da humanidade apareceu e matou inúmeras pessoas ao destruir uma cidade. Mas em vez de ser um monstro ou um alienígena, foi um humano que ganhou poderes sobrenaturais. E depois desse incidente, crianças com talentos começaram a aparecer em todo o mundo. Vendo a destruição que estavam causando, as nações decidiram criar uma força policial com indivíduos talentosos, e seu objetivo é impedir que os talentosos causassem o caos. Mas o plano deles falhou, pois muitos deles usaram seus poderes para ganho pessoal e também começaram a atacar os cientistas que os tratavam como ratos de laboratório. Depois de 5 anos, a humanidade venceu a guerra contra eles. Mas com o passar do tempo, a forma de pensar das pessoas mudou, e o mundo começou a aceitar os talentosos. Mas na verdade, eles estão isolados nas chamadas Academias Nacionais de Treinamento, onde todos pensam que estão sendo treinados para lutar contra os inimigos da humanidade. Vemos Nana recebendo do comitê a missão de eliminar todos os talentosos da ilha, porque se eles trabalharem juntos para combater as autoridades, isso significaria a destruição do mundo. Voltamos ao presente quando Mogu pergunta a Nana se ela viu Nana. Então ela se pergunta se ele acha que algo aconteceu com ele, mas eles se distraem ao ver os alunos lutando para completar o treinamento, pois tem medo de pular no lago. Então Seiya o congela, o que irrita o professor. Mogu começa a discutir com Seiya e enquanto Nana os observa, ela pensa que precisa eliminá-los, pois eles podem acabar destruindo o mundo. Depois disso, Nana pergunta a Seiya sobre seu poder, e ela se pergunta se ele pode congelá-la. Então ele afirma que pode congelar qualquer um, mas ela sabe que ele está mentindo. Ela se pergunta por que ele não fez isso com Mogu quando eles brigaram, então ele explica que é porque achou que seria injusto, mas ela acha que ele é fácil de ler, já que ele toca no cabelo quando está mentindo. Eles veem Mogu prestes a lutar contra outro estudante que pensa que Nano é seu líder, mas um garoto chamado Shibuza, de repente, o derruba no chão. Mogu tem medo dele porque seu poder é perigoso, e Shibusa o lembra que ele odeia comedores lentos e barulhentos. Seiya conta a Nana sobre o boato de que Shibusa pode parar o tempo, e ela vê uma mensagem em seu telefone mencionando que sua contagem potencial de mortes é de 800 mil. Nana decide almoçar com Shibusa, e ele menciona que não gosta de comer perto de pessoas barulhentas, mas ela diz que ele também faz barulho quando está comendo. De repente, ela derrama um copo d'água, mas ele consegue colocá-lo de volta na mesa, e ela se pergunta como ele conseguiu fazer isso, então ele diz que pode parar o tempo. Mas ela sabe que não foi isso que ele fez, e pergunta se ele concorda com ela contar a todos qual é o seu verdadeiro poder. Então ele revela que pode voltar no tempo e mudar o curso dos acontecimentos. Ela já sabia disso porque viu o copo d'água cair da mesa. Portanto, mesmo que ele pudesse parar o tempo, não teria como colocar a água de volta no copo. Ela também percebeu que quando ele deu um soco em Mogu, a gravata do garoto que ele estava incomodando de repente foi consertada, o que significa que Shibusa voltou no tempo antes de Mogu agarrar o garoto. Shibusa fica impressionado porque ela é a única que já viu através dele, e ele acha que eles podem trabalhar juntos para mudar o mundo, mas ela diz que ele pode destruir o futuro deles se não tomar cuidado. Ele garante a ela que nunca erra e acredita que é um campeão da justiça, então ela finge concordar com ele, mas acha que ele está delirando. Koya chega e pergunta a Shibusa se ele pode usar seu poder para descobrir o que aconteceu com Nano, o que surpreende Nana, pois é exatamente com isso que ela está preocupada. Ela age como se não soubesse de nada, e observa que Nano pode estar tirando licença médica, mas Koya menciona que Nana não voltou para casa ontem à noite. Ele nota que a viu com ele, então pergunta onde eles foram, já que ela pode ser a última pessoa a vê-lo, e ela garante que Nana estava bem quando ele estava com ela. Ela se pergunta se ele está tentando fazê-la escorregar e pergunta por que ele está acariciando o cabelo dela, então ele observa que não pode evitar, já que sua irmã também tem tranças. Ela sabe que precisa assumir o controle da narrativa, então pergunta se ele acha que Nano é um inimigo da humanidade e observa que ouviu rumores de que eles já se infiltraram na ilha. De repente, ela se afasta de Kuya dizendo que ouviu uma voz estranha vindo de sua mente. Eles perguntam por que ele está interessado em Nano, então ele menciona que está apenas tentando fazer amigos. Depois disso, Shibusa vai para o dormitório com Nana e viaja ao passado para confirmar que Nano não voltou. Ela percebe que ele está exausto, mas acha que ele deve ter outras limitações que o impediram de descobrir a verdade.
Ela pergunta até onde ele pode voltar no tempo. Então ele revela que seu limite é um dia, e ela acha que não pode atacá-lo sem um plano, já que ele poderia voltar no tempo e matá-la. Ele usa seu poder mais uma vez e quando retorna pergunta a Nana se ela foi para os penhascos com Nano. Então ela admite que sim, e ele volta no tempo para segui-los. Ao voltar, ele menciona que ela o viu e explica que foi forçado a voltar ao presente porque não pode ficar no passado quando alguém o vê. Ela percebe que ele está cada vez mais perto da verdade, então sugere continuar a investigação no dia seguinte, pois ele já está exausto. Mas ele está determinado a continuar, pois não importa o quanto tente, ele só poderá voltar 24 horas atrás. Ele se pergunta a que horas ela foi até o penhasco com Nano, mas ela não diz nada. Então ele se pergunta se ela não quer que ele veja o que aconteceu ali. Ela conta a hora, então ele usa seu poder mais uma vez, e quando retorna ele menciona que a viu de mãos dadas com Nano, mas foi forçado a voltar porque ela o notou. Ela sabe que ele está dizendo a verdade porque suas memórias mudaram, e ela se certificou de empurrar Nano do penhasco depois que Shabuza se foi. Ele pede desculpas por duvidar dela, mas à noite ela vai até o quarto dele e o leva para uma floresta dizendo que foi onde um inimigo da humanidade eliminou Nano. Ela começa a chorar e percebe que estava com muito medo de lutar, mas Shibusa pode usar seu poder para salvar Nano, então ele decide voltar no tempo. Mas vemos que eles estavam em cima do lago congelado e ela acha que Shibusa deveria se afogar já que ele não sabe nadar, mas ninguém encontrará seu corpo já que Seiya congelou o lago depois disso. No dia seguinte, Mogu se pergunta onde estão Nana e Shibusa, e Nana acha que ela deve proceder com cautela, pois será difícil para ela fazer qualquer coisa se descobrirem que há um assassino. Seiya pergunta o que ele está pensando no momento, mas ela observa que se ele realmente ama sua namorada, ele não deveria empurrá-la contra a parede. Então ele se pergunta como ela sabia que ele estava namorando uma garota. Koya observa que o lado direito de Seiya está molhado pela chuva, enquanto o lado esquerdo da garota está encharcado, o que significa que eles vieram para a escola usando o mesmo guarda-chuva. Nana pergunta a Koya se ele quer almoçar com ela, então ele diz que não está com fome, mas ela continua o seguindo. Ela percebe que ele entra em um galpão e depois que ele sai, ela vai dar uma olhada e vê que ele veio ali para alimentar um gato. Depois disso, ela diz a ele que há algo em sua cabeça, então ele agradece por apontar e pede que ela seja sua amiga. Ele a leva para seu quarto e ela pensa que olhar para ele lhe dará uma ideia sobre o tipo de pessoa que ele é, mas ela fica chocada ao ver quantas coisas ele tem lá. Ele começa a jogar com ela e sabe que ela é popular, então pergunta como pode fazer amigos como ela. Ele observa que todo mundo sempre diz que ele é inacessível, então ela diz que ele parece um F-boy, mas ele não tem ideia do que é isso. Então ele pergunta a ela sobre isso e escreve a explicação em um livro. Ele revela que fica facilmente obcecado por coisas que despertam sua curiosidade e nota que tem uma irmã que veio para a ilha antes dele. Mas ela desapareceu. Então, quando ele viu que ninguém estava investigando para onde Nana havia ido, ele decidiu resolver o problema por conta própria. Ele achava que a ilha era um campo de treinamento para talentosos, mas eles não estão sendo treinados, o que o faz se perguntar se eles realmente podem lutar contra os inimigos da humanidade. Ele mostra a ela um mangá que a deixa animada porque ela ama a heroína da história. Ele observa que também gosta da heroína, mas acha trágico que ela tenha que derrotar seus amigos que se revelaram inimigos da humanidade. Nana nota que a heroína teve que fazer tudo o que fosse necessário para sua missão, e ela toca a mão dele pensando que pode matá-lo sem hesitar. Enquanto ela se prepara para sair, ele mostra o relógio de Nano, o que a choca, e a leva para o penhasco onde ela matou Nano. Ela pergunta o que ele está fazendo com a camisa, então ele percebe que precisa mexer em alguma coisa enquanto pensa e tenta agarrar o cabelo dela, mas ela se recusa a deixá-lo tocá-lo. Ele pergunta o que ela estava fazendo quando Nano desapareceu, então ela menciona que saía com ele, mas eles seguiram caminhos separados. Koya observa que quando estava explorando a ilha, ele se deparou com a corda de segurança quebrada no penhasco e encontrou o relógio nas rochas abaixo. Ela acha que Nana não tiraria a própria vida, já que ele foi corajoso o suficiente para salvar todos do ataque de Mogu. Mas Koya acha que Nano pode ter deixado seu relógio para ajudar todos a encontrar a pessoa que o empurrou do penhasco. Ele observa que, de acordo com os livros, os inimigos da humanidade deveriam ter presas enormes, e é por isso que ele não entende por que eles empurrariam Nano do penhasco. Ele comenta que todas as informações que conhecem são baseadas em boatos e não há pesquisas sendo feitas, mas o governo ainda mantém um campo de treinamento para talentosos. Ela acha que ele é 100 vezes mais assustador que Nano, já que é mais inteligente que os outros, e ele pergunta se eles deveriam contar à escola sobre Nano, mas ela acha que isso vai causar pânico e ele concorda com ela, por isso decidiu pedir sua ajuda. Ele observa que realmente quer ser amigo dela, então ela pede que ele revele seu poder, mas ele diz a ela para apenas ler sua mente. Ele garante que não suspeita dela, pois ela não tem nenhum motivo para machucar Nano, e explica que só queria contar a ela que há um monstro na ilha. No dia seguinte, Nana vê que a contagem potencial de mortes de Koya é desconhecida e ela se lembra de quando o comitê lhe disse para não confiar nos dados que coletaram.
Eles explicam que é difícil medir os poderes dos talentosos e revelam que tiveram que bombardear uma cidade só para matar uma pessoa que liberou um vírus na atmosfera. Koya e Nana contam ao professor sobre Nano e Koya diz a ele para ligar para os pais de Nano, mas ele os lembra que eles não poderão se comunicar com ninguém até a formatura. Ele explica que eles não podem contar aos outros sobre Nano, pois isso causaria confusão desnecessária, e decide perguntar aos superiores o que fazer. Koya se sente mal porque ninguém pode fazer nada sobre a morte de Nano, e Nana conta a ele sobre o gato que Nano costumava alimentar, o que o confunde. Depois que ela vai embora, ele se pergunta por que ela nem está triste com a morte de Nano, e ele acha que algo estranho está acontecendo porque ele nem tem certeza se os inimigos da humanidade existem. Ele vai até o galpão alimentar o gato, mas percebe que ele não está lá e vemos Nana parada do lado de fora. Ela acha que ele precisa ser eliminado porque está chegando perto da verdade de que todos os talentosos da ilha são alvos fáceis esperando para serem eliminados. Depois de visitar o quarto de Koya, ela percebeu que algo estava errado com o olfato dele, então encheu o galpão com gasolina porque sabia que ele não sentiria o cheiro. Quando Koya liga o fogão, o galpão explode e enquanto ele se arrasta para fora, Nana vai buscar ajuda, mas ele agarra a perna dela e a impede. Ela percebe que as feridas dele estão cicatrizando e ele não entende por que ela é a primeira a chegar ou como ela sabia que ele estava no galpão. Ele começa a achá-la desconfiada e se pergunta por que ela está tão chocada, já que se ela realmente pudesse ler mentes, ela já saberia que ele é invencível. Ele diz a ela que não consegue sentir o cheiro de nada desde que nasceu assim, mas ainda a considera sua amiga, então diz a ela para ler sua mente, enquanto ele pensa sobre sua fraqueza. No dia seguinte, Mogu pergunta a Koya se foi ele quem queimou o galpão, mas ele conta a todos que foi atacado, e Mogu se recusa a acreditar nele. Koya pergunta se ele sabe onde estão Nana e Shibusa, mas ele observa que não se importa com eles, e acha que Koya é o responsável pelo que aconteceu. Nana sabe que precisa cuidar de Koya antes de fazer qualquer coisa, pois ele está deixando todos desconfiados de que há um assassino entre eles. Duas meninas contam a todos sobre uma carta de amor que foi dada a uma garota chamada Michiru, que fica envergonhada ao lê-la, mas de repente percebe que a perna de Nana está machucada. Michiru lambe seu ferimento, o que a assusta, mas ela percebe que seus ferimentos foram curados. Ela agradece a Michiru por curá-la, mas os outros dizem a Michiru para ter cuidado ao usar seu poder, pois isso reduz sua vida útil. Mas Nana percebe que a contagem potencial de mortes de Michiru é de 150 mil, e ao sair do banheiro, ela percebe que Koya a está perseguindo. Enquanto isso, Michiru vai ao encontro de quem lhe enviou a carta, mas Nana aparece atrás dela e manda as duas meninas que estão escondidas no mato irem embora. Ela diz a Michiru que eles estavam apenas brincando com ela porque foram eles que lhe entregaram a carta de amor, o que a faz chorar por pensar que eles eram seus amigos. Ela pede a Michiru para almoçar com ela, pois quer agradecê-la por curá-la, mas vemos que Koya os está observando. Depois de passar um tempo com Michiru, Nana percebe que seu poder é curar os outros lambendo suas feridas, e ela pode até curar a si mesma, desde que sua língua consiga alcançá-lo. Então Nana acha que precisa voltar atrás, mas ao sair do quarto, ela percebe Koya sentado do lado de fora, e ele explica que está apenas tentando mantê-la segura. Ela o lembra que ele está no dormitório feminino, mas ele explica que as considera suas irmãs mais novas e até se oferece para cantar uma canção de ninar para ela. Ele se pergunta onde ela estava indo tão tarde da noite e quando ela começa a tocar música, ele sai da janela para ver o que ela está fazendo. Ela sai correndo e vai ver Michiru, dizendo que um inimigo está prestes a atacá-la. E Koya ouve um grito, então vai dar uma olhada, mas ele fica surpreso ao ver Nana sangrando nas costas e ela explica que sabia que um inimigo estava prestes a atacar Michiru, então ela veio ajudá-la. Ele pergunta se eles viram para onde foi o inimigo, mas eles mencionaram que era invisível como os que leram em seus livros. À medida que as outras meninas chegam, Nana pensa em como ela não poderia mais esconder as mortes de Nano e Shibusa. Então ela fez todos acreditarem que realmente existe um inimigo da humanidade e ela acha que seu plano lhe permitirá dominar a escola. No dia seguinte, Koya continua perguntando a Nana e Michiru sobre o que aconteceu ontem à noite, e Nana sabe que é porque ele está confuso com a situação. Ele pergunta a Nana por que ela não veio buscar sua ajuda, mesmo sabendo que ele não pode morrer. Então ela nota que estava confusa e só queria ajudar Michiru. Ela acha que pode ter sido uma tentativa de comê-la, mas ele não entende por que alguém invisível fugiu só porque algumas pessoas entraram na sala. Ela pergunta se ele suspeita que não haja um inimigo da humanidade, e descobrimos que ele tem uma teoria de que Nana se esfaqueou. Mas ele não sabe por que ela faria isso, então se pergunta se realmente havia uma terceira pessoa envolvida. Mas ela está confiante de que ele não conseguirá descobrir o motivo dela, e os outros ficam sabendo do que aconteceu. Então, eles estão preocupados que o inimigo ataque novamente, mas Mogu diz a eles para depositarem fé nele, e Saiyan observa que é hora de escolher um novo líder.
Nana menciona que eles deveriam aceitar que Nana pode estar morta, e ela diz a todos que ela se odeia, pois mesmo podendo ouvir os pensamentos das pessoas, ela não conseguia ouvi-lo gritando por socorro. Michiru propõe que Nana seja a líder porque ela salvou sua vida, e os outros concordam com ela. Depois disso, Nana dá a Michiru um caderno dizendo para ela perguntar a todos sobre suas habilidades, e Koya pede desculpas por suspeitar de Nana. Mas ela percebe que ele ainda a acha desconfiada, e acha que ela foi esfaqueada por um objeto pontiagudo como uma verruma, então ela percebe que pode ter sido uma garra. Ela sabe que um verruma se destaca demais e se continuar a usá-lo, todos podem começar a se perguntar por que um inimigo da humanidade está usando ferramentas humanas, então ela prepara veneno para usar em Koya. Enquanto isso, Koya está convencido de que Nana se esfaqueou porque sabia que Michiru a salvaria, mas ele não pode contar a ninguém sem provas. Naquela noite, um estudante chamado Sunic conversa com Nana e revela que sua habilidade lhe permite ver o futuro. Ele mostra a ela uma foto em que é ela quem o mata, em vez de um inimigo da humanidade, e ela percebe que ele é um fotógrafo psíquico. Ela percebe que eles estão no galpão de suprimentos de paz na foto, enquanto o relógio em seu ponteiro aponta para 22 horas, o que significa que é quando ela o atacará. Ele pede que ela se explique, mas ela afirma que não tem ideia do que está acontecendo, então ele diz para ela ir com ele. Eles vão até o refeitório e ela comenta que já está fechado, mas ele chuta a porta até o pessoal abrir. Ele conta a ela sobre a vez em que teve a visão de que tiraria 0 em uma prova. Então estudou muito para mudar seu futuro, mas teve febre no dia da prova. Ele mostra a ela uma foto onde ela está coberta de soba, então ela muda o pedido, mas a garçonete escorrega e deixa cair sobre ela. Ele diz a ela que não importa o que alguém faça, eles nunca poderão mudar o futuro, e ele se pergunta por que ela quer eliminá-lo. Ela tenta dizer que ele está enganado, mas ele mostra como a pegou empurrando Nano em 4K, então ela percebe que ele sabe o que aconteceu. Ela percebe que o motivo pelo qual ele não mostrou as fotos pra ninguém é porque está tentando chantageá-la, mas ela sabe que ele não tem amigos, então ninguém vai acreditar nele. Ele se pergunta se ela é uma inimiga da humanidade, mas ela garante que não é verdade. E ela observa que fará qualquer coisa se ele permitir que ela limpe seu nome, então ele diz a ela para ser sua namorada. Ele a faz fazer uma massagem nas costas e ela pensa que é sua chance de se livrar dele, mas ao pressionar suas costas, ele percebe que não morrerá até que aconteça o que a imagem mostra. Ela se prepara para ir embora, mas ele diz para ela ficar com ele, já que ela é namorada dele, e depois que ele adormece, ela percebe que a câmera à sua frente começou a imprimir fotos. Ela percebe que o poder dele só funciona quando ele está dormindo, e fica chocada ao ver uma das fotos, então decide escondê-la. Ela tira fotos com a câmera, o que a faz perceber que não é um item mágico, e que só pode imprimir fotos do futuro por causa do Sunic. No dia seguinte, ele fica feliz em ver que Nana não o atacou enquanto ele dormia, mas não está preocupado com isso, pois ela não pode mudar o futuro. Ele diz a ela que eles precisam ter certeza de não irem para o galpão de educação física, mas ela pergunta por que é importante se o futuro não pode ser mudado, então ele observa que quer se divertir antes que chegue a hora. Ele manda ela limpar o quarto, mas de repente se aproxima dela e percebe que costuma tirar 5 fotos todas as noites, mas hoje só há 4 fotos. Então ele a revista e encontra aquele que ela está escondendo, onde parece que algo horrível aconteceu com ela. Ela explica que escondeu porque não quer levar o mal-entendido ainda mais longe e observa que não o atacaria se isso significasse que ela morreria. Mas ele diz que o futuro é absoluto. Ela tenta convencê-lo de que eles podem mudar o futuro, então ele avisa que irá para o galpão às 22 horas e confiará nela se nada acontecer com ele. Ela manda ele tomar banho enquanto se prepara para usar agulhas venenosas para cuidar dele. Mas houve outros alunos do lado de fora da sala. Ela percebe que eles ouvirão Sunic se ela o atacar agora, então ela apenas muda a hora no relógio dele. E quando ele sai, ele se pergunta se irá atacá-la em legítima defesa. Mas ela menciona que na foto parecia que era ele quem a agredia, já que suas roupas estavam caindo. Ela decide ir embora, e ele avisa que se ela não aparecer, revelará suas fotos para todos. À noite, Nana vai até o galpão e prepara as agulhas venenosas, mas sem querer as deixa cair e Saniki entra no quarto. Ela decide usar uma corda para estrangulá-lo, mas ele consegue se libertar e ao bater nela, revela que já acertou a hora no relógio. Ele começa a tirar a roupa dela e não se sente culpado porque ela apenas tentou matá-lo, mas ela agarra a mão dele e o empurra revelando que já o envenenou. Ele não consegue acreditar que o futuro que viu não seja verdade, então ela revela que foi uma foto falsa que ela tirou quando ele estava dormindo e tira a foto real. Mostra Koya e Michiru também parados na sala e os dois chegam exatamente como a imagem previa. Então Nana diz a Michiru para salvar Saniki e observa que ela explicará tudo quando ele estiver bem. Koya menciona que depois de perguntar a todos onde ela está, eles descobriram que Sunic estava contando a todos que ela é namorada dele, então foram para o quarto dele. Ela se pergunta se eles viram a foto dela o estrangulando e Koya sabe que Sunic pode ver o futuro, mas ele mostra a foto onde ela parece ter sido eliminada. Ele pergunta o que é que a deixa aliviada e ela acha que pode sair da situação.
Ela se pergunta se ele encontrou outras fotos e ele nota que não viu mais nada, mas se pergunta se ela está escondendo alguma coisa. Então ela nota que Saniki tinha fotos dela no banho e Koya pensa que ela o matou quando ele a atacou, mas ela garante que não fez nada. Michiro percebe que Saniki não tem nenhum ferimento, então ela acha que Nana é inocente, e Nana menciona que sentiu uma presença ao redor deles pensando que poderia ser um inimigo da humanidade. Ela ora por Suniki, mas Koya se pergunta por que os inimigos da humanidade continuam usando métodos diferentes para eliminá-los, e Nana acha que eles não estão em condições de conversar, já que são todos malucos. Nana vai até o quarto de Suniki procurar as outras fotos, mas Koya aparece atrás dela e explica que está lá apenas para pegar suas coisas, já que ficou lá ontem à noite. Ele começa a olhar em volta para ver se Suniki estava tomando algum remédio, porque pensaram que ele poderia estar doente, mas ele não encontra nada. Ele ainda não entende porque Saniki acabou sendo eliminado, embora na foto seja Nana quem perdeu a vida, então ela menciona que suas previsões podem nem sempre ser verdadeiras. Koya acha que a foto pode ter sido tirada por outra pessoa que não Saniki, já que a corda está dobrada, e explica que no caso de assassinato, geralmente ela é enrolada uma vez. Ele acha que Nana tirou a foto sozinha porque se uma pessoa que acredita que seu destino está determinado visse a foto, baixaria a guarda. Nana vai para seu quarto, mas percebe que falta uma foto e percebe que a deixou no Suniki. Vemos Machiro enquanto ela tenta reviver Suniki, mas ela acaba encontrando a foto de Nana empurrando Nana do penhasco e Nana aparece de repente na sua frente. Ela percebe que Michiro está confuso e Nana planeja eliminá-la se ela tentar esconder a foto, mas Michiro dá a ela porque ela não entende o que significa. Nana afirma que leu a mente de Suniki e percebeu que em vez de ver o futuro, seu poder era transformar seus sonhos em fotos. Então a foto que ela encontrou foi apenas um sonho que ele teve porque estava com ciúmes de quão próxima ela era de Nano. Michiro concorda em manter isso em segredo, e Nana pergunta o que ela estava fazendo com o corpo dele, então ela explica que estava tentando reanimá-lo. No funeral de Suniki, Koya pergunta ao professor por que ele não chamou a polícia, e ele menciona que não há policiais na ilha. Nana diz a Michiro que ela não deveria usar seu poder descuidadamente, pois isso reduz sua vida útil, mas ela não se importa com isso. Então Nana comenta que ficará triste se Michiro falecer tentando ressuscitar alguém. Koya diz a todos que Saniki não estava doente e observa que ele foi eliminado por um inimigo da humanidade segundo Nana. Então ela diz a ele para parar de assustar a todos. Ele planeja realizar uma autópsia no corpo de Saniki e ela o leva para fora perguntando por que ele não aceita que Saniki esteja doente. Mas ele apenas diz a ela para ler sua mente. Ela menciona que já sabia que ele era invencível antes de explodir no galpão, mas observa que mesmo que realmente exista um serial killer, não havia razão para ele se tornar um alvo. Ele está confuso, porque se ela soubesse que ele era invencível, ela não teria tentado acabar com a vida dele antes de cuidar dos outros, pois saberia que não teria sucesso. Ele ainda planeja realizar a autópsia, então ela grita com ele para deixar Saniki descansar em paz, mas de repente ele sai do caixão. Vemos que um estudante chamado Shinji está usando seu poder de necromancia para controlar Suniki, e uma garota chamada Yuka diz a todos para se acalmarem, já que Shinji não é uma pessoa má. Ele revela que pode controlar os mortos e extrair suas memórias, mas não sabe nada sobre sua alma. Então Nana age como se pudesse ouvir o sofrimento da alma de Suniki. Shinji o coloca de volta no caixão, e Yuka mais uma vez diz a todos que ele não é um cara mau. No dia seguinte, Nana pergunta a Yuka onde Shinji está, então ela menciona que ele geralmente mata a aula. Ela agradece a Nana por cuidar dele e menciona que ele não tem amigos porque é bem moreno, então tentou se exibir na frente de todos no funeral. À noite, Nana vê Yuka com Shinji e percebe que eles são um casal, então planeja eliminá-los juntos. Koya de repente aparece na frente dela, então ela percebe que ouviu suas vozes interiores e decidiu segui-los, e ele menciona que está em patrulha, pois acha que Shinji é o próximo alvo do assassino. Ele os nota, então eles saem do esconderijo e Koya os avisa para tomarem cuidado, pois há um assassino na ilha. Shinji nota que ele e Yuka são apenas velhos amigos, mas Yuka acha que há algo mais neles e diz a todos para esquecerem o que viram. Depois que ele sai, Koya pergunta a Yuka sobre a mão machucada de Shinji, então ela observa que ela foi queimada há 5 anos quando ele tentou salvar pessoas de um incêndio que aconteceu quando elas foram ver um filme. Ela menciona que ele não se importava consigo mesmo, então ela foi salvá-lo e foi quando descobriu que tinha super força. Koya fica surpresa por ele ser um cara legal, já que necromantes geralmente são maus, então ela diz a eles que Shinji é introvertido, e é por isso que ele raramente vem às aulas, mas ela quer mostrar a todos seu verdadeiro eu. No dia seguinte, Nana vai tirar uma soneca na enfermaria, mas foge para o dormitório masculino, onde mata Shinji usando uma de suas agulhas venenosas. Enquanto isso, Koya vai verificar Nana, mas ele percebe que ela está do lado de fora da janela, e ela os leva até onde um gato está preso, dizendo que ouviu um pedido de ajuda. Ela pede a Yuka para usar sua força sobre-humana para salvar o gato, mas ela pede desculpas porque não pode usar seu poder no momento, então Koya usa comida de gato para atraí-lo.
Yuka revela que é alérgica a animais e não pode usar seu poder quando espirra, enquanto Koya se pergunta se uma salvadora de gatos como Nana pode realmente ser uma assassina de sangue frio. À noite, Nana vai ao quarto de Yuka e se prepara para eliminá-la, mas Shinji de repente a restringe com sua força sobre-humana. Nana sabia que algo estava errado com a história de Yuka desde que ela disse que invadiu a saída de emergência quando salvou Shinji, mas isso não teria sido possível já que a porta se abre para fora. Ela sabe que Shinji já está morto porque sua pele está fria, o que a faz perceber que Yuka é a verdadeira necromante e ela está usando seu poder para controlar seu corpo. Ela percebe que ele sempre teve um temperamento ruim, mas foi gentil com ela, e ela começa a contar a Nana sobre o tempo que passou com ele. Ela revela que quando começou o incêndio no cinema, ela conseguiu sair antes dele e esperou do lado de fora, pensando que ele ficaria bem. Mas na próxima vez que ela o viu, ele já havia falecido, então ela usou seu poder de necromancia para mantê-lo com ela. Nana percebe que Yuka estava controlando Shinji no funeral e menciona que é porque ela queria mostrar a todos que ele é um herói. Então Nana pensa que ela é louca. Ela viu Nana eliminando Shinji através de seus olhos e quando ela salvou um gato, Yuka pensou que ela poderia estar enganada. Mas agora ela percebe que Nana é realmente uma assassina. Shinji pega suas agulhas venenosas e as dá para Yuka, que avisa que contará a todos o que Nana fez. Então ela fica nervosa. Yuka se pergunta se ela também tem algo a ver com os alunos desaparecidos, então ela admite que os matou, mas observa que mesmo sendo uma assassina, ela ainda deixa os mortos descansarem em paz. Yuka menciona que ela não pode vencer todos eles, mas Nana explica que ela não precisa derrotá-la, pois ela pode simplesmente dizer a todos que Yuka é a verdadeira necromante. Ela observa que eles vão dizer a Yuka para provar que seu poder é uma super força, e quando ela não conseguir fazer isso, eles vão parar de acreditar nela e ouvir o líder da turma. Nana está preocupada porque Yuka está com suas agulhas venenosas, então ela propõe manter tudo em segredo e promete poupar suas vidas se Yuka a deixar ir. Mas ela lembra a Nana que ela está em vantagem. Nana se oferece para contar a ela o que Shinji está pensando no momento, então Yuka a deixa ir. Mas ela percebe que ele está dizendo a Yuka que ela deveria eliminá-la, mas de repente ela foge. Ele diz a Yuka que Nana está certa, pois se ela cuidar de Nana, ela poderá controlar seu corpo e usar seu poder para ouvir seus pensamentos. Nana os faz correr atrás dela, mas ela se pergunta por que Yuka está com o colar de Suniki. Então, enquanto ela se esconde nos arbustos, ela pergunta a Yuka se o pingente que ela está usando contém os restos mortais de Shinji. Ela revela que precisa de algo que a pessoa tocou em sua vida para controlá-la. Por isso, ela pegou o colar de Suniki, mas Nana se pergunta o que acontecerá se ela o tirar. De repente, ela salta dos arbustos, mas Yuka ordena que Shinji a ataque, então Nana a empurra no chão e foge. Ela não entende como Yuka consegue continuar a segui-la no escuro, mas de repente ela é atacada por zumbis quando Yuka revela que há muitos corpos enterrados nas montanhas. Ela revela que um deles tem visão noturna para poder ver tudo no escuro, e Nana se pergunta por que há corpos enterrados ali, pensando que deve ser obra de seu antecessor. Ela foge e encontra um galpão onde pensa sobre como Shinji não vem para a escola durante o dia, e seu quarto também estava escuro, então Yuka pode não conseguir usar seu poder durante o dia. Ela acha que só precisa se esconder ali, mas sabe que se continuar fugindo dos talentosos, isso significará que eles serão superiores a ela. Yuka consegue encontrar Nana, que tenta induzi-la a atacar, mas Yuka revive os corpos dentro do galpão. Eles estão prestes a pegar Nana, mas o sol finalmente nasce e Yuka menciona que ela precisa manter seus zumbis longe da luz solar. Então ela tranca Nana no galpão e se retira. Durante a aula, Kuya pergunta a Yuka se ela sabe por que Nana está ausente, então ela observa que eles ficaram acordados até tarde conversando. À noite, Yuka volta ao galpão e percebe que Nana se foi, mas acha impossível que ela tenha escapado. Ela acha que Nana está apenas fingindo ser um dos corpos, mas fica chocada ao perceber que Nana realmente estourou, então começa a procurá-la. Yuka retorna ao dormitório depois de não conseguir encontrar Nana, que de repente aparece atrás dela e a prende no chão. Ela pega o papel do teste que Shinji rasgou porque não obteve nota perfeita e ela sabe que é a verdadeira relíquia que Yuka está usando para controlar seu corpo. Ela percebe que o colar não é importante para ela, já que ela nunca se preocupou em consertar o fecho. E também percebeu que quando tentou pegar o pingente, Yuka protegeu o bolso de trás em vez dele. Ela força Yuka a segui-la com Shinji, e os leva até o penhasco, onde Yuka pergunta como ela escapou do galpão. Então ela revela que acabou de sair pela porta da frente e observa que queria que Yuka a pegasse tentando barricar a porta, já que ela estava desparafusando a dobradiça para ter certeza de que poderia escapar. As únicas coisas que a preocupavam eram se Yuka a atacasse sem esperar pela manhã, ou se a luz do sol não impedisse sua habilidade, e Yuka fica chocada por Nana ter arriscado sua vida para testar suas teorias.
Ela se pergunta o que Nana teria feito se não voltasse para o dormitório pela manhã, ou se voltasse à noite. Então Nana observa que ela teria ficado escondida até ter a chance de atacar. Yuka cai de joelhos e começa a se desculpar, dizendo que fará o que Nana quiser se apenas devolver Shinji para ela, então ela diz a ela para devolver suas agulhas venenosas. Ela segue as instruções de Nana, mas ainda joga a prova do penhasco, o que faz Yuka chorar, e ela percebe que tudo o que ela sempre quis foi estar com Shinji. Nana pergunta onde ela colocou o chá no dia em que foi ao cinema com Shinji. Então ela nota que colocou no apoio de braço, mas Nana sabe que ela está mentindo. Yuka disse a ela que o garoto à sua direita derramou sua bebida nela, enquanto Shinji pulou à sua esquerda e derramou seu suco, o que significa que o garoto estava usando o braço dela, então ela não tinha onde colocar o chá. Ela age como se não se lembrasse corretamente e nota que pode ter segurado o chá nas mãos, mas Nana lembra que ela disse que estava agarrada a Shinji desde os créditos iniciais. Ela pergunta a Yuka se eles usavam uniformes nos finais de semana porque ela disse que quando viu o corpo de Shinji, percebeu que a gola do uniforme parecia apertada. Ela começa a entrar em pânico e percebe que eles foram ao cinema em um dia de semana. Então Nana lembra que ela falou algo sobre crepes na feira do fazendeiro que só abre no fim de semana. Nana acha que Yuka estava perseguindo Shinji desde que ela usou seu pedaço de teste como uma relíquia, o que a faz enlouquecer e ela revela que foi ela quem iniciou o incêndio. Ela culpa a garota que o roubou, revelando que ela o matou porque o queria só pra ela e gostaria de ter conseguido uma relíquia diferente. Mas ele não a deixou chegar perto dele porque a odiava, e como Nana acabou com sua vida, ela não sabe por que fingiu jogar fora a relíquia. Ela se pergunta se teria poupado Yuka se ela fosse inocente, embora sua contagem potencial de mortes seja superior a 500 mil. Mas ela joga fora a verdadeira relíquia e para de pensar nisso. Ela se pergunta se deveria ter usado Yuka para ver as memórias dos outros corpos, já que é a única maneira de descobrir o que aconteceu na ilha. Mas ela diz a si mesma que deveria se concentrar apenas em sua missão. Ela encontra uma garota chamada Rufo e Nana se pergunta por que ela está agarrando uma cobra. Então ela explica que precisa se alimentar de répteis vivos para funcionar. Ela revela que seu talento lhe permite transformar seus fluidos corporais em veneno, e ela observa que isso faz os meninos enlouquecerem. Então Nana mente que também passou a noite inteira com um menino. Ela pergunta a Hofu sobre sua amiga Kaori, que tem a habilidade de se teletransportar. Então ela revela que eles brigaram porque Rafu pegou suas lentes de contato sem permissão. Mas Nana diz a ela que talvez Kaori se arrependa de ter gritado com ela, já que ela já está bem atrás dela. Rafu se vira, mas Nana de repente a esfaqueia com uma agulha envenenada e promete dar-lhe o antídoto se ela lhe disser a senha de seu telefone. Rafu dá o que ela quer, mas Nana não a salva e leva seu telefone embora. Ela vai até o quarto de Kaori, onde coloca o estojo das lentes de contato em sua mesa e fecha a janela para que o vento não o leve embora. Depois disso, ela vai para a escola e encontra Koya, que lhe pergunta sobre Yuka e Shinji. Então ela chora e percebe que Yuka está morta por causa dela. Ela leva ele e alguns outros estudantes para o penhasco, onde eles ficam chocados ao ver o corpo de Shinji, e ela nota que Yuka era o verdadeiro necromante. Nana revela que Yuka foi quem matou Shinji porque ela o queria só pra ela, mas quando Nana disse a ela que ele ainda a amava, ela pulou do penhasco porque queria estar com ele no céu. Nana diz a Mogu pra queimar o corpo de Shinji e pergunta a Koya se ele concorda com isso, já que ela pensou que ele poderia querer verificar seu corpo, mas ele diz a ela para ir em frente. Ela mostra a eles os outros corpos também, e ele observa que não há problema em queimá-los, mas ela acha que ele está perdendo a oportunidade de encontrar sua irmã, já que ela pode ter sido um deles. Sei acha que eles deveriam contar a todos sobre Yuka, mas Nana observa que ela era inocente, pois estava apenas sendo controlada por um inimigo da humanidade. Koya diz a todos que antes de acreditarem em Nana, eles deveriam se perguntar por que ela sempre desaparece quando alguém morre, mas de repente ouvem um grito. Eles vão dar uma olhada e encontram o corpo de Kaori. Então Machiru tenta salvá-la, mas Koya diz pra ela ficar longe, pois pode ser perigoso tocá-la. Ele diz a Machiru para pegar a maleta médica em seu quarto e ao olhar em volta, percebe o estojo das lentes de contato. Ao beber o líquido, ele cai de joelhos e grita de dor, o que o faz perceber que é veneno, mas ele não morre porque é imortal. Ele observa que Kaori usa lentes de contato o tempo todo e seu assassino deve saber disso, então eles as usaram para eliminá-la. Michiru revela que o poder de Kaori é o teletransporte de curta distância e Koya sabe que Nana já estava ciente disso, mas ela não entende porque isso importa. Ele menciona que Nana não estava na aula, então ela poderia ter envenenado o caso de contato de Kaori, mas Michiru não entende por que Nana iria querer fazer isso. Depois de investigar os outros estudantes, eles descobriram que Kaori brigou com Rafu e Michiru nota que o poder de Rafu é transformar sua saliva em veneno.
Então Koya pensa que ela deve ser a assassina. Eles vão para o quarto dela, mas ela não está lá, e Nana nota que ela pode ter sido possuída por um inimigo da humanidade, já que ouviu a mesma voz que possuiu Yuka quando ela estava com eles na floresta. Mas Koya menciona que ela não ouviu a voz do inimigo quando Kaori foi eliminada, embora os tenha ouvido quando atacaram Michiro, o que significa que Kaori foi morta por um humano. Eles voltam para o quarto de Kaori, onde ele pergunta a Nana se ela era amiga dela, e ela está prestes a dizer não. Mas ela se detém e observa que visitou Kaori uma vez para lhe dar um sermão sobre bullying. Ela está irritada consigo mesma desde quando eles chegaram ao quarto, ela abriu a janela sem se esforçar, mesmo que ela estivesse com defeito e grudada no lado esquerdo. Então ela acha que Koya já sabe que ela esteve lá. Michiro diz a Koya para parar de culpar Nana e mostra que a última mensagem enviada no telefone de Kaori foi às 15 horas, e como Nana estava com eles naquele horário, ela não poderia ter enviado aquela mensagem. Mas em vez de convencê-lo de que ela é inocente, confirma suas suspeitas de que ela é a assassina. Quando Mogo e os outros chegam, Nana diz a si mesma para manter a calma, pois não há como Koya ter provas contra ela. Ele observa que Nana eliminou Rofu pela manhã e envenenou o caso de contato de Kaori antes de ir para a escola. Ele menciona que Rofu saiu da aula para caçar répteis na floresta, e como Nana já estava lá, faz sentido suspeitar dela. Ela não entende por que ele pensa que Rofu está morto, então ele observa que a razão pela qual ela fez Shimogo queimar todos os corpos é porque ela tinha Rafu entre eles. Ele acha que ela bagunçou o rosto de Rafu para esconder sua identidade e até colocou um uniforme escolar de menino nela, o que deixa Nana preocupada, já que foi exatamente o que ela fez. Ele conta a todos que o motivo pelo qual ela estava tentando fazê-lo revistar os corpos era porque ela sabia que ele não reconheceria Rofu, já que não estava ciente do assassinato naquele momento. Ele acha que ela planejou distraí-los com os cadáveres para que pudesse se livrar do telefone de Rofu, pois sabia que isso a ligaria à morte de Rofu. Ela explica que mesmo se ela fosse a assassina, não havia razão para ela enviar tal mensagem para Kaori. Então ele menciona que havia uma chance de ela não conseguir envenená-la. Kaori sabia do poder de Hoffa, então ela teria hesitado em usar as lentes de contato se elas aparecessem de repente em seu quarto, e é por isso que ela enviou uma mensagem de desculpas do telefone de Rafu. Ela pergunta como ela poderia saber a senha do telefone, então ele observa que ela deve ter lido a mente de Rafu ou até mesmo cortado o dedo para desbloqueá-lo. Ele revela que não tirou os olhos dela, por isso sabe que ela não teve tempo de se livrar do telefone e ressalta que ela está colocando as mãos no bolso. Então ela se pergunta se ele acha que ela digitou a mensagem sem olhar, mas ele percebe que ela já havia digitado e tudo o que ela precisava fazer era enviá-la. Ele revista o corpo dela para confirmar suas suspeitas, mas não encontra o telefone que o incomoda. Nana pensa em como ao princípio ela pensou em abandonar o telefone antes que Koya e os outros chegassem, mas ela sabia que eles suspeitariam dela se ela enviasse a mensagem muito cedo. O segundo plano dela era exatamente o que ele pensava, mas ela acabou optando pela terceira opção, que é colocar o dedo de um zumbi sobre o telefone para que, quando a luz do sol o atingisse, o dedo do zumbi derretesse e enviasse a mensagem. Ela estava preocupada porque as coisas poderiam ter dado errado, mas decidiu correr o risco e, considerando o que aconteceu, acabou sendo a decisão certa. Michiro nota que Koya machucou Nana, então ele pede desculpas a ela, mas ela acha que falhou com eles desde que deixou Kaori ser morta. Ela age como se ouvisse o espírito de Hoffa, que diz para eles trabalharem juntos e nunca mais suspeitarem de ninguém, e Nana menciona que se ela descobrir que alguém está em perigo, ela correrá para ajudá-los. Todos estão convencidos de que ela é inocente, e Koya faz as pazes, mas ele ainda sente que algo está errado. À noite, Nana pensa em se livrar do veneno, e sabe que sua missão está prestes a ficar difícil porque todos estarão em alerta. Quando Michiro chega, Nana diz que planeja ficar de guarda, mas Michiro se oferece para fazer isso porque acha que Nana precisa descansar um pouco. Ela percebe que Michiro é uma pessoa boa de coração, mas diz a si mesma para parar de pensar nisso, já que as crianças da ilha são todas inimigas da humanidade. Michiro de repente coloca uma faca no pescoço de Nana e pergunta qual é o seu verdadeiro poder, porque ela não acredita que Nana tenha o poder de ler mentes. Ela acha que Michiro está preocupado que seu verdadeiro poder seja transformar seus fluidos corporais em veneno, e Michiro desvia o olhar por um momento e Nana arranca a faca de sua mão. Ela sabe que mesmo que Nana tente contar a todos o que aconteceu, eles não vão acreditar que uma pessoa doce como ela possa fazer algo assim, e os outros alunos chegarem de repente. Então Michiro diz a eles que está tudo bem, e ela vai com eles, o que irrita Nana. No dia seguinte, Michiro mostra a Nana uma caixa de presente e pede que ela leia sua mente para ver o que tem dentro dela. Mas Nana menciona que não pode usar seu poder no momento porque está cansada.
Então Michiru sussurra em seu ouvido que ela vai continuar perguntando sobre isso, e quando ela continuar dando desculpas, isso vai expô-la na frente de todos. Enquanto isso, Koya diz ao professor que como muitos alunos estão morrendo, ele não acha que é o momento certo para ter aulas, mas o professor quer saber o que Nana pensa já que ela é a líder. Eles veem Michiru perguntando a Nana o que tem dentro da caixa e ela percebe que tem muitos alunos na turma, então ela está tendo dificuldade para se concentrar. Ela adivinha que é um bilhete de saudação, mas Michiru revela que é um conjunto de banho e Koya aponta que há um bilhete preso em suas costas. Menciona que ela ama Nana, e os outros revelam que estavam pensando nisso, deve ser por isso que Nana pensou que havia um bilhete dentro da caixa. Koya se pergunta quem está por trás da pegadinha, mas ele sabe que precisa ganhar a confiança de todos, já que estragou tudo ontem. Por isso ele observa que está abrindo inscrições para que eles se tornem seus melhores amigos. Depois da escola, Nana leva Machiro às falésias onde se pergunta onde está o verdadeiro Machiro, pois sabe que é um impostor. Ela sabe que alguém se transformou nela. Então o impostor nota que tomou a decisão certa ao se transformar em Machiro porque percebeu que Nana tem uma queda por ela. Ficamos sabendo que a pessoa que se transformou em Machiro é um estudante chamado Jin, que se oferece para fazer um acordo com ela e diz para ela não se preocupar com Machiro, pois ele acabou de colocar um sedativo em sua bebida. Ele a leva para uma caverna onde pergunta se ela ainda tem suas agulhas venenosas, mas ela age como se não tivesse ideia do que ele está falando. Ele só queria dizer a ela que tem muitas cartas que pode jogar para derrubá-la, mas seu único problema é que precisa de alguém para ajudá-lo, e ela se oferece para resolver seus problemas se ele contar o que aconteceu há 5 anos. Ele revela que foi colega de classe dos zumbis e está feliz por ela ter derrotado Yuka porque desenterrou todo mundo. Ela percebe que ele a está espionando e nota que uma vez ela salvou a vida dele, o que o fez se interessar por ela. Ele pede que ela diga a Koya que está cansado de beber leite na máquina de venda automática, o que a faz perceber que ele é o gato do galpão e ele se pergunta se ela é uma boa pessoa, já que parou para salvar o gato que estava preso no ralo. Ele revela que há 5 anos seus colegas começaram a se matar e o primeiro que desapareceu foi um garoto como Nano que foi morto por uma garota da turma. O motivo de sua ação foi que ela acreditava ser a mais forte, mas Jin descobriu que era porque ela amava o menino, embora ele não compartilhasse dos mesmos sentimentos. Os outros exilaram a menina, mas continuaram a matar-se uns aos outros e dividiram-se em 2 grupos e iniciaram uma guerra, mas todos acreditaram que o outro grupo estava a ser controlado pelos inimigos da humanidade. Os funcionários da escola deixaram a ilha, mas isso não impediu a guerra porque não havia um líder definido para manter o equilíbrio de poder. Os 2 líderes das facções opostas eram um obstáculo no tempo e um futuro vidente, e ambos afirmavam ser os mais fortes, mas temiam que o outro pudesse ser mais forte. Jin se transformou em um gato para sobreviver à guerra e voltou para casa depois que todos morreram. Mas quando ele conheceu sua avó, ela rezou por sua alma, pois pensava que ele morreu lutando contra os inimigos da humanidade. Ele sabe que a guerra foi devido à arrogância deles, mas acha que houve uma conspiração governamental envolvida, então decidiu retornar à ilha para investigar. Nana sabe que ele não contará a ninguém sobre suas ações, pois precisaria se expor aos outros e isso poderia levar a outra guerra civil. Ele se oferece para deixá-la fazer o que quiser por enquanto e ameaça matá-la se ela não cooperar com ele, mas ela quer que eles estejam em pé de igualdade antes de fazerem um acordo. De repente, ele cai no chão porque ela envenenou sua bebida, e quando está prestes a falecer, pergunta a quem ela se reportará, já que ele é o único sobrevivente da guerra que aconteceu há 5 anos. Ela pega seu telefone para contar tudo ao comitê, mas Koya de repente pega seu telefone, o que a choca, mas acaba sendo Jin disfarçado. Ele se transforma em Michiru e nota que mesmo tendo curado a mão, ele ainda mantinha um curativo para fazê-la subestimar a extensão de seu poder. Ele se transforma em Seiya e congela o pé dela, o que a faz perceber que ele também pode copiar o poder de todos em quem se transforma e explica que foi por isso que ele venceu a guerra. Nana diz a si mesma para manter a calma, porque se Jing realmente pudesse usar o poder de todos os talentosos, ele não precisaria lidar com ela. Ela pergunta por que ele simplesmente não se transforma nela, já que está interessado em saber qual é o poder dela. E enquanto ele está distraído com a contagem potencial de mortes de todos em seu telefone, ela consegue fugir. Mas ele se transforma em Mogu e a manda voando, e conta que tinha um colega de classe que pensava que ele foi enviado pelos anjos para eliminá-los. Ele costumava mostrar a eles a contagem potencial de mortes que eles têm, o que faz Jin pensar que Nana é a mesma, e ele diz a ela para pedir ajuda. Ela pergunta por que ele não se transforma em Yuka e a elimina, já que ele seria capaz de ver suas memórias quando ela se transformasse em um zumbi. Ele fica surpreso por ela ainda estar tentando encontrar sua fraqueza e pergunta sobre sua família, pois sabe que ela não falará mesmo que ele a torture. Então ele quer construir confiança entre os dois e promete deixá-la ir se ela falar. Ela menciona que tem um irmão, mas não se lembra dele com clareza, pois ele a deixou quando ela era jovem e seus pais foram assassinados por um inimigo da humanidade.
Ele sabe que ela considera os talentosos inimigos da humanidade e quando está prestes a desmaiar, ele nota que ela precisa ter cuidado, pois os psicopatas da ilha acabarão por sair. Ao acordar, Nana percebe que está com Michiru, que imediatamente a abraça. Ela conta que um impostor tomou o lugar dela e foi para a escola ontem. Então Nana nota que foi atrás dele, mas acabou se machucando. Michiru se pergunta se ela não tem medo do inimigo, então ela observa que está determinada a derrotá-los, já que foram eles que mataram seus pais. Mas ela não está triste com isso, já que aconteceu há muito tempo. Mas ela acha que precisa tornar suas histórias o mais relacionáveis possível para que, quando ela agir, as pessoas pensem que é por causa de sua nobre vingança. Michiru pede desculpas a ela porque ela não queria fazer Nana se lembrar de seu passado terrível, e ela sai correndo da sala. Mas ela volta e nota que está ao lado de Nana se ela quiser conversar. No funeral de todos os que foram mortos, Koya diz ao professor que quer falar com seus superiores, mas o professor diz para ele parar de ser agressivo. Enquanto isso, Nana pensa na vez em que os policiais perguntaram se ela havia deixado a janela aberta na noite em que seus pais foram assassinados. Então ela garante que trancou a porta, mas eles ainda acham que o ladrão entrou pela janela dela. Ela percebe que algo está errado com Makiro, mas garante a Nana que está bem e explica que está triste por não ter conseguido salvar seus colegas. Depois disso, Nana pensa no que fazer a seguir, mas Jin se junta a ela na sala e ela observa que se ele estava planejando salvá-la desde o início, ele deveria apenas tê-la curado. Mas ele explica que poderia ter morrido se usasse o poder de Michiru, o que a faz perceber que ele também pega a fraqueza da pessoa em que se transforma. Ele pergunta se ela está satisfeita depois de encontrar um de seus pontos fracos, mas ela menciona que se sentirá mais aliviada se ele devolver o telefone, então ele se oferece para fazê-lo se ela lhe contar mais sobre si mesma. Michiru bate na porta dela, então Jin se transforma em um gato para se esconder, e Nana sabe que ela veio até lá para perguntar mais sobre sua infância. Ela revela que quando era pequena adorava jogos como xadrez, mas sempre jogava sozinha, pois os meninos de sua turma ficavam bravos e se recusavam a jogar com ela depois de perder. Ela menciona que seu quarto estava sempre uma bagunça, e ela também era obcecada por mangá. Então, na noite em que seus pais foram mortos, ela saiu no meio da noite para comprar um mangá. Mas ela se esqueceu de trancar a janela e quando voltou, ouviu a polícia dizer que foi com isso que o ladrão usou para arrombar a casa deles. Por isso ela se sente responsável pela morte dos pais. No dia seguinte, Koya visita Nana em um quarto, e depois que Michiru conta que esteve com Nana a noite toda, ele os leva para o dormitório masculino. Eles veem que outro estudante chamado Rudy foi assassinado, o que surpreende Nana, pois significa que há outro assassino entre eles. Koya pergunta a Mogu se ele ouviu alguma coisa, já que seu quarto fica bem ao lado da cena do crime, mas ele revela que estava com seus amigos e eles não ouviram nada, já que estavam ouvindo seu discurso. Koya pergunta quais são seus poderes, já que todos eles podem estar envolvidos nisso juntos, o que irrita Mogu, mas Nana diz a eles para cooperarem. O primeiro mostra que ele consegue copiar a voz dela ao notar que Mogu é bonito, e revela que precisa dizer a última coisa que disse 2 vezes para voltar à voz normal. O segundo menino começa a entrar em pânico quando chega a sua vez e de repente fica em silêncio, mas eles ouvem um barulho vindo do banheiro. Mogu revela que pode fazer viagens astrais e o menino explica que sua mente sai do corpo quando fica nervoso, por isso ele simplesmente foi ao banheiro. O último garoto pega um relógio e revela que pode transformar seu corpo em um ímã, mas ainda não descobriu a extensão de seu poder e Nana pergunta a Koya se ele tem certeza de que o assassinato aconteceu na noite passada. Então ele observa que Ruji estava no funeral ontem e sua namorada, Fuko, encontrou seu corpo quando veio acordá-lo. Ele pede que ela conte a ele sobre seu poder também. Então ela os leva para fora e revela que pode canalizar a atmosfera para ataques ofensivos. Koya diz a ela para atacá-lo. Então ela dispara um golpe de vento que abre seu peito, mas ele ainda está completamente bem. Ela nota que precisa de ventilação para usar seu poder, o que o faz lembrar que a janela do quarto de Ruji estava aberta. Mas antes que ele possa perguntar mais alguma coisa, a professora liga para ele, já que os superiores estão ao telefone. Nana volta ao quarto de Ruji, mas percebe que algo está errado com Makiro. E enquanto vão almoçar, ela se pergunta se Makiro aprendeu algo sobre ela. Ela pergunta a Nana o que ela pretende fazer depois de se formar. Então ela avisa que fará faculdade na cidade, enquanto Makiro comenta que quer ser médica. Ela pede a Nana que se mude para sua cidade após a formatura e comenta que poderá morar com sua família. Mas fica irritada ao ouvir isso, pois acabou de contar o que aconteceu com seus pais. Nana volta para seu quarto, onde acha que Makiro estava agindo de forma muito estranha, e acha que o pior cenário possível é que Makiro descobrisse seus crimes. A professora bate na sua porta e lhe dá um uniforme novo, revelando que Makiro mandou ele entregar para ela, o que a deixa chocada, pois ela escondeu o veneno no uniforme. Ela acha que Michiru encontrou quando ela trocou de roupa, e Koya se pergunta se ela brigou com Mikiro desde que veio vê-lo, mas não disse nada. Ele diz a Nana para ir com ele ver Fuko, e a professora observa que tudo o que Koya disse às autoridades funcionou, já que eles estão enviando alguém.
Eles vão para o quarto de Fuku e Koya pergunta o que ela estava fazendo depois do funeral. Então ela menciona que um amigo veio visitá-la e eles ficaram juntos da meia-noite até de manhã. Ele se pergunta se Ryuji acordava cedo porque seu despertador estava ajustado para 5 da manhã. Então ela observa que ele estava acordando cedo para correr e é por isso que ele devia estar na cama às 11. Ele se pergunta por que ela não tem certeza disso. Então ela menciona que eles estão se distanciando e ela acha que é porque ele começou a achá-la chata. Ele vai verificar se ela realmente estava com um amigo e ela começa a chorar depois que ele sai pedindo a Nana que a ajude a vingar Rudy. Depois disso, Koya pergunta a Nana se Fuka estava falando a verdade, mas ela pede desculpas por não ter lido sua mente. Ela acha que Fuku não poderia ter feito isso já que ela estava com a amiga depois da meia-noite, e antes disso Mogu e seus amigos estavam na outra sala, então eles teriam ouvido se algo acontecesse. Mas Koya acha que Ryuji foi assassinado durante o discurso de Mogu, e ele nota que havia insetos em seu quarto enquanto as luzes ainda estavam acesas e a janela aberta, o que significa que ele foi morto antes de ir para a cama. Ela acha que o assassino pode ter arrombado a janela depois da meia-noite, então Ryuji acendeu as luzes para revidar. Mas Koya revela que o poder de Ruji era tornar-se minúsculo, então ele teria se encolhido em vez de lutar ou fugir. E Koya observa que é impossível eliminá-lo sem um ataque furtivo, e é por isso que ele suspeita de Fuko. Ele acha que ela poderia facilmente ter se aproximado dele, e a bagunça na sala poderia ter sido criada usando o poder dela, que ela usou para cortar sua garganta para impedi-lo de gritar. Depois disso, Nana vai até o quarto de Michiru, e Nana olha em volta enquanto está no banho, mas não encontra o veneno. Ela nota o diário de Michiru e ao começar a lê-lo, fica surpresa, pois só escreveu coisas boas sobre ela. Jin de repente aparece atrás dela e devolve o veneno do telefone, dizendo que está desapontado por ela suspeitar de Michiru. Ele observa que seu objetivo é encontrar a pessoa que a preparou para se tornar uma assassina, e diz que ela não o verá por um tempo, já que todos estão em alerta, então ela deveria cuidar de Michiru na ausência dele. Ele aponta que Michiru está há muito tempo no banho, então Nana vai verificar se ela está bem e a encontra desmaiada no banho. Ela sabe que se deixar Michiru lá, morrerá sozinha, mas acha que isso tornará sua missão mais difícil. Ela coloca Michiru na cama e percebe que ela está em péssimas condições, então Nana se pergunta o que aconteceu com ela. Ela vai até o professor perguntar pelo médico, mas ele nota que o médico voltou para a sede enquanto todos os outros professores voltaram para seus quartos. Ele diz a ela para pedir ajuda a Koya, mas ele está ocupado examinando o corpo de Rudy, então ela apenas consegue remédios dele. Ela vai ao refeitório buscar comida e água para Michiru, mas já está fechado, então ela usa uma pedra para arrombar. Ela volta para o quarto de Michiru, onde Koya se junta a eles e acha que Michiru precisa ir para um hospital. Ele manda Nana continuar chamando por ela e se pergunta por que o quarto dela está bagunçado. Então Nana explica que estava procurando uma muda de roupa para Michiru, mas ele não acredita nela. Nana passa o dia inteiro cuidando de Michiru e gostaria de já acordar, pois Koya está distraída no momento, então é o momento perfeito para ela atacar. Enquanto isso, um dos amigos de Mogu nota que tem visto animais com a garganta cortada pela escola e se pergunta se a pessoa que matou Ruth está por trás disso. Koya acha que o verdadeiro milagre é que eles assistiram 5 horas ao discurso de Mogu, embora Ruth tenha dito a eles para falarem baixo, mas o menino se pergunta por que Koya está revirando o lixo. Nana fica feliz porque Michiru está melhorando, e Fuko também vem ver como ela está, perguntando a Nana se sua ferida está cicatrizando. Mas ela se pergunta por que Fuko presumiu que ela estava ferida, então explica que achava que Michiru foi atacado pela pessoa que matou Ruji. Ela se oferece para cuidar de Michiru enquanto Nana faz uma pausa, mas recusa a oferta de Fuko por achar que existe a possibilidade de Michiru estar envolvido no assassinato de Ruji. Ela acredita que precisa continuar vigiando Michiru, já que Fuko pode querer se livrar dela para mantê-la calada, mas ela acha que isso não é possível. Michiru finalmente acorda e revela que a última coisa que ela lembra é que havia 2 gatos em seu quarto, mas um deles estava ferido, então ela o curou e foi tomar banho. Nana percebe que está agindo de forma estranha ultimamente porque está cansada, e Nana se pergunta por que ela foi ver Koya, então ela revela que queria comprar remédios. Ela percebe que Nana está ferida, então quer curá-la, mas Nana grita com ela porque ela não está pensando em sua saúde. Ela manda Michiru cuidar do cabelo, mas ressalta que o cabelo de Nana também está bagunçado, e Michiru ri quando ela começa a entrar em pânico. Enquanto isso, Jin encontra o assassino de Ruji e diz que não se importa com quem eles eliminam, mas que precisa que eles parem de machucar os animais. Ele revela que adora animais e encontrou um gato que foi ferido pelo assassino, então o levou para Michiru. Ele pensa em como não obteve nenhuma informação do telefone de Nana e acredita que a contagem potencial de mortes é um número sem sentido. Mas alguém convenceu Nana de que é importante. Vemos o comitê falando sobre como Nana matou muitos talentosos e elogia sua treinadora, Shiroka, que planeja ir para a ilha desde que recebeu um pedido de socorro dela. Koya pergunta com um dos amigos de Mogu se Fuji estava saindo com alguém além de Fuko, mas ele garante a Koya que não é verdade, e observa que Rudy era um cavalheiro.
O menino observa que mesmo tendo ajudado Rudy a conhecer garotas, ele nunca foi se divertir com elas, pois era feliz com Fuko. Enquanto isso, Nana pensa em matar Fuko em seguida e fazer parecer que ela tirou a própria vida. Mas Michiru pede que ela fique mais um pouco, pois ela ainda não sabe por que desmaiou. Nana decide ficar lá, mas primeiro vai tomar banho e diz a si mesma para afastar qualquer sentimento que tenha por Michiru, já que está preocupada com a forma como a Suroka reagiria se visse a maneira como ela está agindo. Nana pergunta a Michiru por que ela é gentil com todos, inclusive com as pessoas que a intimidam, então ela explica que é porque acredita que todos merecem ser salvos. Nana pergunta quem é Hitomi e nota que ouviu Michiru pensar nela, embora ela só tenha lido sobre ela no diário. Então Michiru revela que antes de vir para a ilha, um menino de sua turma arranhou a perna e ela o curou, mas todos acharam que suas ações eram inadequadas, o que a fez desejar ser normal. Ela se deparou com um cachorro ferido e Hitomi a encontrou enquanto o curava, mas ela tentou fugir porque todos tinham medo de Hitomi. Ela parou Michiru e a elogiou por salvar o cachorro, dizendo que ela pode ajudar muitas pessoas com seu talento e ficou surpresa com o quão gentil Hitomi era. Depois disso, Hitomi passa a protegê-la dos valentões e um dia pergunta a Michiru se ela poderia curar sua mãe doente. Então ela explica que não pode curar doenças. Mas Hitomi ainda acha seu poder incrível e diz a Michiru para ter confiança em si mesma. Então ela trabalha no hospital do pai e começa a ajudar as pessoas, mas acaba se distanciando de Hitomi. Ela desmaia um dia depois de usar muito seu poder, então é internada no hospital onde se reencontra com Hitomi e fica chocada ao saber que Hitomi tem câncer. Ela não consegue acreditar que Hitomi foi para a escola para protegê-la em vez de descansar. Então ela percebe que seu desejo de ajudar os outros lhe dá forças, e ela eventualmente falece. Voltamos ao presente quando Michiru revela que Hitomi é a razão pela qual ela sempre tenta ajudar os outros. Quando Nana sai da sala, ela olha para a contagem potencial de mortes de Michiru e não consegue acreditar que já ultrapassou 150 mil. Nana pensa em como sua família adotiva foi dura, e eles até pensaram que ela era responsável pelo que aconteceu com seus pais, já que ela não trancou a janela. Michiru chega ao quarto dela e pede desculpas por mentir para ela, já que o motivo pelo qual ela foi ver Koya foi para resolver seus pensamentos. Mas ela não contou nada a ele. Ela manda Nana pensar no dia em que seus pais morreram e Michiru pergunta se ela pisou em alguma coisa quando foi para a sala. Então ela nega, mas de repente percebe uma coisa. Michiru lembra que ela disse que seu quarto estava uma bagunça quando ela foi dormir, mas foi limpo na manhã seguinte, o que significa que seus pais devem ter limpado depois que ela adormeceu. Eles sempre disseram para ela trancar a janela, então não havia como deixá-la destrancada, mas Nana ainda acha que ela é a razão pela qual seus pais morreram. Michiru diz para ela parar de se culpar desde que ela era criança quando isso aconteceu, e ela abraça Nana para acalmá-la. Ela percebe que o motivo pelo qual Michiru estava agindo de forma estranha é porque ela estava procurando maneiras de consolá-la, e diz a Nana para parar de se odiar. No dia seguinte, Nana pensa em comprar um presente para Michiru, mas Koya aparece de repente atrás dela, o que a assusta. Ele pede a ajuda dela para pegar o assassino e percebe que ainda não entende o motivo, mas ela diz a ele para encontrar as evidências primeiro. Depois disso, Nana dá a Michiru uma caneta que ela comprou para ela, enquanto Michiru lhe dá um travesseiro dizendo para ela usá-lo para dormir bem, o que a deixa feliz. À noite, Jin visita Nana em seu quarto e conta que viu Michiru indo para um galpão abandonado à beira-mar. Então ele se transformou em Mogu e perguntou o que ela estava fazendo, e ela disse que alguém queria conhecê-la em segredo. Nana sai correndo do quarto, mas sabe que não conseguirá ajudar Michiru mesmo que chegue lá, então pensa em fazer com que todos a ajudem. Mas ela sabe que não tem tempo para explicar tudo para eles e decide pedir ajuda a Kuya, pois ele já está na mesma página. Enquanto isso, o assassino corta as bochechas de Michiru, o que a faz cair de joelhos, e o assassino nota que esmagar alguém tão precioso quanto ela o faz se sentir especial. Nana recebe um telefonema de Zoroka, que a lembra de que planeja usar o dinheiro que receberá ao completar a missão para abrir um fundo de bolsas de estudo para crianças como ela, que perderam os pais. Ele acha louvável que ela tenha dito a eles para enviarem seu salário para sua família adotiva, que a tratava como lixo, e ele desliga a ligação depois de dizer a ela para completar sua missão. Ela lembra que Michiru não é sua amiga, pois é inimiga da humanidade, então não há razão para salvá-la. Michiru tenta fugir do assassino, mas eles a derrubam, e ela acha que Nana vai salvá-la, mas dizem que isso não vai acontecer, pois há uma escuridão feia na alma de Nana. O assassino joga uma faca nela, mas Nana a protege com seu corpo, e revela que o assassino é um dos amigos de Mogu chamado Rintaro. Ela explica que seu poder lhe permite viagens astrais, então ele deixou seu corpo com Mogu enquanto ia matar Rudy, e abriu a janela para ter certeza de que poderia responder caso Mogu o chamasse. Nana impede Michiru de curá-la, e enquanto Rintaro a esfaqueia novamente, ela diz a Michiru para fugir quando ela o distrai. Ela percebe que ele só se sente poderoso por causa de sua faca, então ele fica chateado e a esfaqueia novamente, mas ela agarra a mão dele e manda Michiru fugir. Ela percebe que já preparou uma armadilha para ele, então ele não poderá correr atrás de Michiru, mas ela se recusa a deixá-la para trás.
Então Nana diz a ela que eles não são amigos e observa que ela sempre a desprezou, pois odeia perdedores chorões como ela. Depois que Michiru foge, Rintaro pergunta a Nana sobre a armadilha que ela preparou para ele. Então ela explica que se não fosse por Michiru, ela planejava deixá-lo sair em uma matança e eliminá-lo no final. Ele está irritado porque ela o enganou e se prepara para acabar com ela. Mas ele desaparece de repente e retorna ao seu corpo real ao perceber que Koya o está sufocando. Vemos que Nana disse a Koya que Rintaro era o assassino e ela pede sua ajuda, pois eles precisam atacar os corpos real e astral de Rintaro ao mesmo tempo. Koya acha que eles deveriam pedir ajuda aos outros porque a missão é extremamente perigosa, mas ela observa que eles não têm tempo para explicar tudo para eles. No presente, Nana não consegue acreditar na situação em que se encontra, mas considerando as coisas que fez, ela acha que é uma maneira adequada de morrer. Quando está prestes a falecer, ela pensa em como finalmente fez um amigo, mas fica chocada ao ver que Michiru voltou. Seu corpo começa a brilhar enquanto ela se prepara para salvar Nana, e ela tenta dizer a Michiru para parar, mas ela não tem forças para falar. Um enorme raio de luz sai do corpo de Michiru e ela consegue salvar Nana, mas acaba consumindo sua vida. Nana se lembra de todos os momentos que passaram juntos e chora porque Michiru foi o primeiro amigo que ela teve. Mas é aí que este vídeo termina. Lembre-se de curtir e se inscrever no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.